estamos neste Ser Igreja, na Rádio Sim, convosco até perto da meia-noite. Um programa que também, nesta primeira parte, tem um registro vídeo que pode ver na página da Diocese, na página da Igreja Viva, no Facebook. Portanto, pode divulgar, pode ver, rever, partilhar com os seus amigos, que é de facto um objetivo, é que este programa chegue ao maior número de pessoas, na medida em que é um programa que está ao serviço da Igreja Universal, primeiro, logicamente, e depois da Igreja que está em Braga e também em Viana do Castelo. A primeira parte é sempre uma conversa com um convidado, ou alguém que por direito está nesta casa, como acontece frequentemente com o Sr. Arcebispo. Hoje temos um convidado especial, que é um jovem, presidente do Centro Regional de Braga da Universidade Católica e um teólogo, um grande teólogo português, pai de família. É assim um bocado estranho, a gente normalmente tem a ideia de que os teólogos são todos casados, mas são todos sacerdotes ou religiosos, o que neste caso não é verdade, e isso é um bom sinal dos tempos. Dr. João Duque, boa noite. Boa noite. É com muito gosto que mais uma vez o temos aqui connosco. É um pai com 4 filhos, 3 filhos. Já contribuiu para a substituição de gerações, o que é francamente positivo. Pronto, como cidadão, está de parabéns por ter ajudado a infletir, ainda que de uma forma muito baixa, porque de facto não é um cidadão que muda a demografia. Mas se todos contribuírem, ajuda. Mas não é isso que nos interessa hoje, e aqui é conversarmos um bocadinho sobre o Dia Nacional da Universidade Católica, dia 1 de fevereiro. Vamos primeiro falar da Universidade Católica em geral, o que é a Universidade Católica. Depois eu gostaria que dissesse aos nossos ouvintes o que é essa coisa da Faculdade de Teologia. Às vezes tem-se a ideia de que a teologia é algo de muito confuso, de muito elevado para São Tomás de Aquino, Aristóteles e Platão ou Nietzsche, que é tudo mundo lá para cima, que o comum dos mortais é para não entender. Vamos começar. A Universidade Católica, não é para que faça a história da Universidade Católica, mas o que é a Universidade Católica? No contexto da Igreja e no contexto nacional em que ela se insere, que é Portugal. Exato. Eu diria que a Universidade Católica é a forma como atualmente a Igreja corresponde a um dos aspectos da sua missão, que é trabalhar fortemente a cultura em que se insere e trabalhar também na perspectiva da formação dos cidadãos. É certo que a Igreja sempre teve essa marca, de algum modo, foi absolutamente fundamental na criação das universidades. Em todo o mundo e em Portugal particularmente. Exato, na Idade Média, e acompanhou sempre o desenvolvimento das universidades. Depois, como um processo também natural, as universidades tornaram-se independentes da Igreja enquanto instituição. E correram a Igreja. Sim, pois houve os seus conflitos em determinados momentos históricos, não é? A Igreja como tal, pelos seus cristãos, não é? Que é o conjunto dos cristãos, continua presente em todas as universidades. Não há universidade em que não haja, possivelmente, um cristão, pelo menos, até em sítios onde não abundam os cristãos. Mas há sempre um modo próprio em que a Igreja tem uma presença no mundo universitário através de instituições suas. São instituições que se dedicam ao saber, pelo saber, sem dúvida, também, e, portanto, com qualidade, o máximo de qualidade possível, em que se aposta na honestidade do trabalho, sem outras intenções, sem outros interesses, e, portanto, na dedicação aos cidadãos na área da ciência. Ao mesmo tempo, com uma orientação de fundo, porque todos nós temos orientações de fundo, todos nós temos interpretações de vida, e, portanto, uma orientação de fundo correspondente àquilo que é o cristianismo e àquilo que é a leitura cristã da existência. Independentemente de os seus professores, os seus alunos serem crentes ou não serem crentes. Há uma orientação que a Igreja considera ser válida para todos os seres humanos e se propõe a explorar nas suas instituições. E, portanto, nunca abandonou isso, mesmo nos momentos mais difíceis, e atualmente realiza isso sobretudo por uma rede imensa de universidades católicas espalhadas pelo mundo todo. Quer dizer, pode dar a ideia, à primeira
vista de que a Universidade Católica é para os católicos. Não se trata, assim como os colégios católicos também não são para os católicos, etc. Portanto, há uma mundividência cristã, católica, nessas casas de ensino, e no caso da universidade, onde o saber é explorado, investigado e promovido. Não é? O saber, que não é só o saber da filosofia e da teologia, vai a ambientes completamente maiores. Técnico. Quase todas as universidades católicas têm medicina, por exemplo, como um dos grandes fortes. Aqui em Portugal, concretamente, não temos diretamente a medicina por questões históricas recentes também, do ensino da medicina em Portugal. Mas tem áreas científicas. Temos biotecnologia, por exemplo, uma das melhores escolas, se não a melhor escola do país, de pura investigação do laboratório e, portanto... Ou de economia, por exemplo. Sim, claro, o mais conhecido é a área de economia e direito. Mas são sempre, essas já são áreas mais próximas até da filosofia, se quisermos, já são de ciências sociais e humanas, em que perspectivas filosóficas já influenciam bastante. Mas há as ciências duras, por assim dizer, que são relativamente neutras. Neutra não é nenhuma, mas são mais neutras porque são mais laboratórios. Depois temos, dentro deste âmbito, que é a Universidade Católica, que tem vários polos em vários sítios, nomeadamente aqui em Braga, com uma presença muito significativa, com a Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Ciências Humanas, ou a Escola, não sei, os nomes variam, mas vai dar ao mesmo, e a de Teologia, que são, digamos, as três grandes marcas da presença da Universidade Católica aqui no Norte e concretamente em Braga. Entre elas elas destacam-se todas, a filosofia, que é a mais antiga, ainda que a Faculdade de Teologia tenha uma presença talvez mais antiga, mas não como faculdade. Como faculdade é relativamente recente. E a escola, o Instituto de Ciências Sociais, que são áreas de saberes que se completam, mas que são diferentes. Por exemplo, quando o mundo dos mortais fala em teologia, como dizia há bocado, nós estamos a pensar que é uma faculdade onde se ensinam exclusivamente sacerdotes, religiosos, e que não tem nada a ver com os leigos. Eu penso que esta visão mudou completamente, sobretudo a partir do Concílio. Em Portugal, porque na França já há muitos anos que havia leigos com grandes conhecimentos de teologia, não é? O Maritain, por exemplo. Exato. Antes de ir à questão teológica, já agora, relativamente ao contexto da Universidade Católica aqui em Braga, que tem de facto essa matriz, foi originada a partir da Faculdade de Filosofia, depois juntou-se da Teologia, portanto são duas matrizes muito próprias. Entretanto, a própria Faculdade de Filosofia expandiu-se para Ciências Humanas, Psicologia e Sociais, Comunicação, etc. E a Faculdade de Ciências Sociais também. Uma das matrizes da Universidade Católica em Portugal, até pelo conhecimento público, é de facto a área de gestão. Ou seja, o princípio da Universidade Católica é de facto o apoio forte ao desenvolvimento do tecido empresarial, porque é a base do emprego, é a base da economia, tudo, e, portanto, é o contributo que dá para a economia portuguesa e para a vida dos cidadãos. E é nessa perspectiva que tem desenvolvido claramente a área de gestão, com mais êxito ou menos êxito, mesmo relativamente à sua filosofia, isso vai variando. Nós em Braga não temos tido essa matriz, mas estamos a iniciar a expansão dessa matriz, até porque consideramos que o tecido empresarial da zona do Minho é um tecido que precisa de um grande impulso do ponto de vista de formação, de renovação dos seus quadros, de gestão muito mais profissional, passos que já estão a ser dados, mas que são muito importantes para o emprego aqui na região e, portanto, para a população, que ainda é uma população significativa, uma população jovem significativa. É maior, digamos, a maior percentagem. Exato, e, portanto, nesse sentido, a partir do Porto, que já tem a área da gestão desenvolvida e já com o nome, estamos a expandir a área de gestão, iniciando pela área da formação de executivos aqui a Braga. Portanto, digamos que faz parte do plano estratégico dos próximos anos, instaurarmos também gestão em Braga para apoiar a nossa região. Eu vi na comunicação social que havia algumas preocupações, por exemplo, aumentar o leque do corpo docente altamente especializado, patrística, por exemplo. Exato. Estou-me a lembrar. Na teologia, na área da teologia. E, provavelmente, isto que me acabou de dizer, mais isto que eu referi, justifica o lema para este dia
da Universidade Católica, alargar horizontes. Portanto, este alargar horizontes é isso que acabou de dizer. É interno e é externo. Nós temos que admitir que, de facto, as perspectivas de futuro estão debilitadas na população em geral. E um dos nossos contributos como Universidade Católica para a população portuguesa é ajudar a população portuguesa a abrir horizontes de futuro, mais confiança no futuro. Parece que está a ser recuperada, mas isto é sempre muito débil e, portanto, é o nosso apoio. É claro que isso implica também para nós, internamente, ter algumas apostas de futuro, algumas estratégias de futuro que consideramos que sejam válidas. Neste caso, para a região, ou seja, a vantagem da Universidade Católica é que, sendo uma universidade nacional, tem áreas de influência, áreas locais de influência, cuja preocupação central é a região em que se insere e não tanto o país globalmente. E isso é que permite ir ao encontro das populações reais e não ficar simplesmente nas capitais, como às vezes acontece, ou nos grandes centros. E aí a nossa missão aqui é a região do Minho, essencialmente, uma parte de Trás-os-Montes, que é esta região norte e interior, e, portanto, tentaremos abrir esses horizontes de formação que possa ajudar a nossa região. Seja em formações que ainda não há, por exemplo, a formação universitária em turismo não existia na região, existia a Politécnica só, e estamos a implantá-la a nível universitário. Também, exato, e isso vem ao encontro também de uma área de forte desenvolvimento, que é a área do turismo. Parece que se estão a rasgar grandes janelas nessa área, não é? Exato. E aí já também em cruzamento com outras áreas de saber, da história, nomeadamente, as questões do património, por exemplo, e a teologia, porque tem a ver muito com o património religioso e outros elementos. E daí que a teologia, para além, enfim, da formação tradicional teológica, muito orientada para a formação de futuros presbíteros, portanto, de agentes pastorais da Igreja, tenha muitas outras valências, seja em cruzamento com outras áreas, nomeadamente com o caso do turismo religioso, por exemplo, ou cruzamento até com a própria economia, etc. Isso tem-se vindo a trabalhar cada vez mais, faz parte de horizontes a abrir, de facto, para o futuro, o que poderá envolver muitos mais leigos também na frequência da teologia. Mesmo já a teologia técnica, se quisermos, já aqui tem uma tradição grande, desde que se criou o Instituto Superior de Teologia em Braga, que há uma percentagem razoável, não chega à metade, mas uma percentagem razoável de leigos a frequentar aqui em Braga a teologia. E no país, entretanto, sim. E temos no corpo docente da Faculdade de Teologia, dos 3 núcleos de Braga, Porto e Lisboa, já uma percentagem elevada de docentes leigos. A diretora é teóloga. A diretora da Faculdade de Teologia, não. A diretora a reitora da universidade. Desculpa, a reitora é que a reitora não é teóloga, mas é uma mulher. Mas é uma mulher. Se não me engano, a primeira mulher reitora das universidades portuguesas. Exato. O que significa que o católico nada tem a ver com machismo ou algo do género, parecido. Necessariamente. Não. Isso já não é algo que nos aflige propriamente. Temos bastantes mulheres no corpo docente, estável e constituído, como teólogas. Está-se a tornar como a sociedade, não é? Em que as mulheres estão a avançar por aí fora. Não, sem dúvida. Enfim, a maioria, de facto, já na frequência do ensino superior. Portanto, não faz sentido depois. A teologia, de facto, ainda predomina os homens, enfim. Em algumas engenharias, relativamente evidente, mesmo aqui nos nossos cursos, aqui no Centro Regional, de facto, é o curso com mais homens em percentagem, mas não é exclusivo, também não no corpo docente. Eu penso que isso, entretanto, está adquirido aqui em Portugal de forma acho que não, ninguém discute. Mas há bocadinho, deixa-me ir atrás um bocado, quando estava a dizer que iam abrir portas para o turismo, para a formação, e de repente falou no caso da teologia e veio mal à mente imediatamente o caso de alguém que vá visitar as ruínas ali em Dume, de São Martinho de Dume. Não é possível, a não ser mostrar pedras, não é possível fazer uma visita guiada às ruínas sem explicar porque é que elas são importantes e porque é que aquele bispo de Dume, São Martinho, foi um homem tão importante, e ele foi importante por causa do seu pensamento, não é? E portanto nós não podemos, ou não deveríamos,
perdão, dissociar, não é? O conhecimento meramente descritivo da ruína ou do bem cultural, sem o enquadrar num contexto muito mais alargado, que é conhecer a personalidade, a obra do grande homem que foi São Martinho de Duma, não é? Ou São Frutuoso, por exemplo. E a grande maioria dos turistas que nos visita tem esse interesse. Aliás, é tendencialmente turismo culto, evidentemente. E, portanto, se não prepararmos toda essa oferta, se quisermos que vá a fundo na nossa história, enfim, não temos nada de especial a oferecer. Monumentos tem toda a Europa por aí fora. Há pedras bem trabalhadas em todo o sítio. Exato. Portanto, tem que haver uma história muito específica e que tem que ser desenvolvida e conhecida. Isso é que vai criar, de facto, o nosso distintivo e daí a nossa atratividade, mesmo do ponto de vista comercial. Que, ao mesmo tempo, tem a grande vantagem que ajuda os nossos, ou seja, a recuperar um bocado a sua memória, ou seja, a conhecerem também a sua própria identidade. Portanto, o turismo nesse aspecto vai ter o efeito não só económico, como um efeito social e cultural sobre a própria população. É engraçado que eu tenho um amigo que foi abade de um mosteiro beneditino de São Paulo, no Brasil, e que esteve aqui há poucos meses, e um dos desejos dele era visitar Tibães, evidentemente, mas também São Frutuoso e São Martinho de Duma, a igreja, as ruínas, porque ele conhecia. Infelizmente temos com o nariz na porta em Dume, que estava tudo fechado. Pronto. Exato. Passando, portanto, ou centrando-nos outra vez no nosso dia. O dia a alargar horizontes, já vimos o que é que isso significa, que são coisas bem concretas, bem positivas e bem inseridas no observar do que se passa na nossa região. Depois, a seguir, e também a gente vai aproveitar para a sua presença aqui para falar um bocadinho da Semana de Estudos Teológicos, 23 a 26 de fevereiro, portanto, já é daqui a um mês praticamente. Exato. Mas é preciso ir anunciando com o tempo. Exato. Isto já não é a primeira vez, tem-se repetido ao longo de anos esta Semana de Estudos Teológicos e o objetivo, acho que não vale a pena dizê-lo, mas de qualquer maneira pode haver ouvintes mais distraídos. Exato. E que precisem de ou recordar ou dizer que nunca tinha pensado, nunca tinha reparado. Qual é a finalidade desta semana? Exato. Já teve várias ao longo da sua história, porque já é longa. Inicialmente foi mais interna, ou seja, de facto, estudos teológicos em sentido bastante estrito e orientava-se para antigos alunos, normalmente alunos atuais e antigos alunos da Faculdade de Teologia, em determinados contextos. Entretanto, veio a alterar-se e, nomeadamente, este ano continua com o mesmo nome, Semana de Estudos Teológicos, mas não se trata de estudos académicos para o interior da academia. Por isso escolhemos fazê-la ao longo da semana, sim, mas à noite, e, portanto, é uma intervenção, uma conferência cada noite, ao longo dessa semana, organizada em conjunto com a Arciprestado de Braga, neste caso, portanto, orientado muito para as paróquias. É incluída nos planos de formação dos paroquianos, ou seja, dos cristãos do Arciprestado de Braga. Enfim, cristãos com formação em geral, perfeitamente normal, capazes de entender. Também perfeitamente capazes de entender teologia bem elaborada, não necessariamente banal, nem necessariamente baixa, sem dúvida. Enfim, sem muitos recursos técnicos, mas nós temos que admitir que os nossos cristãos hoje têm uma formação académica sim, até razoável, notória. E, portanto, é nesse sentido que é um público perfeitamente capaz de acompanhar. No contexto, de facto, até do próprio plano pastoral da Diocese e daquilo que é a formação para as paróquias durante este ano, optámos pelo âmbito pragmático do cristianismo, digamos assim, ou seja, a realização do cristianismo no mundo nas diversas áreas de trabalho e de intervenção, o que é claramente tratado pela doutrina social da Igreja. Escolhemos tópicos, alguns, porque a doutrina social da Igreja é muito vasta e cobre muitos campos, alguns que nos parecem talvez mais prementes, mais incisivos, na época que estamos a atravessar, nomeadamente aqui em Portugal, concretamente, a dita crise, e, portanto, nesse contexto. E é isso que vamos tratar. Logo no primeiro dia, uma contextualização mais global, precisamente o problema da globalização
no impacto que tem sobre os. Como sabemos, os documentos da doutrina social da Igreja têm tratado isso cada vez mais, nomeadamente Caritas in Veritate, que foca muito esse aspecto, e será tratado por uma pessoa de excelência, ou seja, é a diretora da secção de Economia do Instituto Católico de Paris, e que é conhecida precisamente pela sua intervenção na área da economia social e da economia de comunhão, a Helena Lazida, que já esteve cá em Portugal várias vezes, aliás, publicou um livro que foi agora recentemente traduzido para português. E estará aí a fazer a conferência de abertura. Depois, no segundo dia, vamos a um dos pontos nevrálgicos da atualidade, que é o problema do emprego, do trabalho e do desemprego, e optámos por fazê-lo em debate de duas tendências, enfim, que são claramente, não digo opostas, mas leituras bastante diferentes não convergem, da realidade, não convergem que é o Dr. Manuel Carvalho da Silva, enfim, que tem toda a tradição que nós conhecemos, e o Dr. António Marques, que é o presidente da Associação Industrial do Minho, portanto, do lado dos empregadores, se quisermos, na sua perspectiva. Ambos com posições bastante afirmadas. E boa formação académica. Exato, que permitirão um debate com nível. Depois, no terceiro dia, abordámos um dos tópicos que nos últimos 3-4 anos tem sido muito importante, que é o problema da solidariedade social, que em certa medida nos salvou de problemas sociais mais graves aqui em Portugal e que nos vai salvando. E teremos aqui o Padre Roberto Rosmaninho Maris, que é o responsável da Pastoral Social e da Diocese mesmo, portanto todos os centros sociais para que tudo estão coordenados por ele. E, portanto tem experiência nessa área. Está a fazer um trabalho de doutoramento que terminou agora precisamente sobre os centros sociais e, portanto, vai-nos fazer uma síntese desse tópico. E terminaremos depois com a minha intervenção sobre a perspectiva da Igreja, da doutrina social da Igreja sobre a política, que me parece algo interessante. Optámos por não trazer explicitamente nenhum político. Por causa... Enfim, por questões de leituras diversas, embora tenhamos aí muitos que podiam fazer muito boas intervenções sobre isso. Vai ser um teólogo a dizer algumas coisas. Acima destas coisas, das querelas. Acima ou abaixo, seja como for. Não, acima das querelas partidárias. Não envolvido, mas a retirar, não vai inventar nada, vai ser a retirar das dicas da doutrina social da Igreja para a atualidade relativamente ao exercício da política, que penso que precisa de um grande sangue novo, de novos horizontes. Aqui fica um grande desafio e o dia 1 de fevereiro é um dia especial em que se celebra o Dia da Universidade Católica e isto é um convite a que todas as comunidades chamem a atenção, nomeadamente os párocos nas homilias, chamem a atenção para a importância da Universidade Católica, para a sua identidade, não é? Exato. Já agora, isso é mais importante, mas já agora um tópico muito concreto, enfim, nesse dia é habitual fazer-se o peditório para a Universidade Católica. Isso pode soar algo estranho. A Universidade Católica é autónoma e até sabemos que tem áreas, enfim, bastante bem financiadas, se quisermos, pelos próprios alunos. Mas chama-se a atenção, e isso é dito normalmente pelos parcos e isso tudo, mas as pessoas podem não ter consciência disso, que esse peditório se destina simplesmente e exclusivamente à Faculdade de Teologia. Que é aquela que é menos participada, que tem mais dificuldades. E os alunos são, em geral, de baixas possibilidades económicas. As propinas também, enfim, são as mais baixas do conjunto da universidade e, portanto, destina-se a apoiar o estudo desses alunos. A Faculdade de Teologia, nos 3 núcleos, é sempre bastante deficitária por isso, não podemos sobrecarregar as propinas dos alunos. E, portanto, é uma ajuda diretamente para o estudo da teologia da parte dos nossos alunos de teologia, que serão os agentes de pastoral nas dioceses aqui ao redor. É uma forma de agradecermos. Tenham consciência disso. O resto da Universidade Católica não precisa diretamente. Eu agradeço-lhe ter feito esse ponto da situação e ter esclarecido, porque muito frequentemente se pergunta, mas para quê? Pois. Então eles não pagam propinas. E esse esclarecimento que deu é muito importante. Dr. João Duque, muito obrigado por mais uma vez estar connosco. Eu espero que brevemente a gente se possa encontrar, porque há sempre assuntos a falar, não só da Universidade Católica, mas de um católico na docência universitária, um católico empenhado na res
pública. Eu gosto de separar estas duas palavras, sabe assim muito. Eu faço sempre uma pausa entre a res e a pública, para que não se confunda com outra coisa mais que não me agrada particularmente. Enfim, cá estamos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.